Olá, estudante, tudo bem? Eu sou Romildo Caliço, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre algumas filosofias africanas. Mas antes, deixa eu introduzir o assunto aqui para você. Nós vamos, na aula de hoje, reconhecer o conhecimento filosófico produzido no continente africano. A gente vai tentar habilitar você a fazer o seguinte: analisar criticamente o etnocentrismo e a compreender a noção de cultura como essencial para a definição do ser humano. Para a gente começar a conversar, eu vou te fazer algumas perguntas para você responder aí mentalmente, que a gente vai desenvolver essas perguntas ao longo da nossa aula, tudo bem? Quais filósofos você conhece? Algum não é europeu ou norte-americano? Então você deve ter estudado filosofia desde o segundo ano, alguns até no primeiro ano, alguns no fundamental também. Você já estudou algum filósofo que por acaso não seja da Europa ou dos Estados Unidos? Outra pergunta: qual é o papel da filosofia no combate ao racismo? O seu professor de história, o seu professor de geografia, o seu professor de sociologia, eles já falaram sobre esses temas: racismo, racismo estrutural. Mas e a filosofia? Como é que ela pode contribuir no combate ao racismo? Conhecer filosofias africanas ajuda a gente a combater o racismo? Vamos falar disso também. Estudar apenas filosofias europeias ou estadunidenses é uma forma de colonialismo? Essa pergunta é bastante interessante. Será que privilegiar apenas o conhecimento produzido pelos filósofos europeus não é uma forma de manter a colonização, não mais através de correntes, de bolas de ferro, mas através de uma colonização da nossa mente, em que a gente só dá valor para o conhecimento produzido pelos europeus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer na filosofia também, como já se faz na história, como já se faz na sociologia, em outras áreas do conhecimento. A pergunta sobre se há filosofia africana é muito importante. Por quê? Porque a gente não pergunta se há filosofia, por exemplo, italiana, filosofia alemã, filosofia holandesa, inglesa. Mas quando as pessoas vão falar de filosofias africanas, eles perguntam: mas será que a África não produziu apenas uma visão de mundo? Será que a África não é religiosa demais para produzir filosofia? Será que aquelas pessoas têm essa competência? Essa pergunta é reveladora já de uma espécie de preconceito, racismo, que nós vamos desenvolver ao longo dessa aula. Então, sim, para essa pergunta, se há filosofia africana, é óbvio que há. Há filosofias, desde a antiguidade, produzidas e pensadas pelos povos africanos. Aliás, nós vamos ver hoje nessa aula que existe filosofia africana antes da filosofia ocidental, antes da filosofia grega. Tem filósofos africanos que datam antes de Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da filosofia ocidental. Mogobe Ramose é um filósofo sul-africano que diz o seguinte: no caso, quem ou que povo inventou a filosofia, fenômenos como música, filosofia ou arquitetura nascem em regiões particulares, mas devido ao caráter pluriversal da realidade, as produções humanas ocorrem em diversas regiões do mundo, enfrentando problemas e demandas comuns. As reflexões filosóficas são congênitas à condição humana. Quem cita essa parte aqui que eu estou lendo é Renato Nogueira, um filósofo brasileiro que dá aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nós vamos falar posteriormente. Mas aqui eu queria que vocês pensassem sobre uma coisa muito importante. Onde que nasceu a música? Onde que nasceu a arquitetura? Qual povo inventou esses fenômenos? Se você disser que é um lugar específico, você vai estar incorrendo num erro. A música surge em qualquer lugar, em todo lugar. A arquitetura em todo lugar. O Renato Nogueira, esse filósofo, professor e filósofo que eu estou citando, e o Mogobe Ramose, o filósofo sul-africano, eles apostam que a filosofia ela nasceu no ser humano. E se o ser humano está em todos os lugares, a filosofia também nasceu em todos os lugares. Ou seja, a filosofia ela é pluriversal, ela não tem um local de nascimento, ela nasce onde as pessoas amam
ou a sabedoria, onde as pessoas buscam o conhecimento, e todos os povos, em algum momento, eles buscaram explicar o seu mundo, eles buscaram oferecer algum sentido para a sua vida, compreender a sua existência, de onde vieram, o que estão fazendo no mundo e para onde eles vão. Já que a gente está falando de filosofia africana, eu vou apresentar para vocês alguns filósofos canônicos. O que é canônico? Filósofos que são considerados oficiais na história oficial da filosofia. São eles: Plotino, que é um filósofo egípcio, que é neoplatônico, né, conhecido na história da filosofia. Agostinho, que nasceu em Tagaste, que é a atual Argélia, também é um filósofo africano. Tem Camus, que é um filósofo argelino, que fala sobre existencialismo, escreve literaturas existencialistas. Temos Jacques Derrida, né, um filósofo muito contemporâneo, nasceu em 1930 e morreu em 2004, que também é argelino. Poderíamos citar vários outros, mas só para dizer que, sim, tem filósofos na África, mesmo os mais canônicos. A questão aqui é que eles não pensaram a África filosoficamente, né? Eles são filósofos da África, mas eles vão fazer filosofia ocidental, ou seja, eles vão discutir os filósofos canônicos, como é o caso de Agostinho, por exemplo, que vai recorrer a Platão para tentar fundamentar o cristianismo no período da patrística, no século IV depois de Cristo, por exemplo, né? Bom, o que nos ensinaram até agora? Então preste atenção aí nesse mapa aí, ó. Esse mapa aqui, ele tenta localizar os períodos da filosofia antiga. Nos disseram que a filosofia nasceu na Grécia. E nasceu na Grécia com os pré-socráticos. Então, tudo que está de amarelinho aí no mapa seriam as escolas pré-socráticas, né? Aí nós temos o período clássico da filosofia, que seriam as escolas socráticas, Sócrates, Platão, Aristóteles, e nós temos o período helenístico. Então, isso aqui é só para dizer para vocês o que nos informaram, que os gregos inventaram a filosofia. Mas eu vou falar para vocês muito desse filósofo hoje, Renato Nogueira, um filósofo brasileiro. Ele diz que ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador de filosofias africanas, né? Você pode pesquisá-lo no site de busca, ele tem muito material sobre filosofia africana. Ele vai dizer que a filosofia é como a música, a arquitetura, ela nasce em todo lugar. Portanto, a filosofia não é universal, ela é pluriversal. O que significa isso? Universal vem da palavra uno versus, ou seja, é uma coisa versus a outra. Então, se você pensa que a filosofia e o filósofo são universais, você acaba considerando que a filosofia ela nasce em um lugar só e ela diz respeito a todo mundo. Quando isso acontece, você acaba sombreando ou não destacando os outros conhecimentos de outros povos, como a filosofia ameríndia, filosofia oriental. A aposta de Renato Nogueira, de Mogol Ramos, esses filósofos com os quais eu estou me pautando nessa aula, é que a filosofia é pluriversal, ou seja, existem várias universalidades, totalidades completas em vários lugares do mundo. Não tem uma, tem várias universalidades, né? Por isso a ideia de pluriversal. Como a música é pluriversal. Veja, se alguém chegar para você e falasse assim, a música para mim é só rock, você iria achar estranho, não iria? Música para mim é só samba. Estranho também você acharia. Então, música não é só o estilo que o seu país tem mais costume de ouvir, ou a música que você tem mais gosto de ouvir, né? Talvez você gosta mais de funk, de pagode, mas música é só funk e pagode? Não, música também é música erudita, é MPB, né? Bossa nova, tem música de todo tipo e tudo é música. Não é só porque eu gosto de um estilo que música é só o estilo que eu gosto, né? Bom, continuando aqui o nosso raciocínio. Aqui eu quero apresentar para vocês 3 obras importantíssimas sobre filosofias africanas. Essa primeira aqui, né, que eu fiz questão de ler para apresentar para vocês esses temas, o Ensino da Filosofia, a Lei 10.639, que é uma lei que institui a obrigatoriedade do ensino da filosofia africana nas escolas, né? O Renato Nogueira vai mostrar nesse livro como ensinar a filosofia na escola, filosofia africana na escola, nesse livro. Então, você também, professor que nos assiste, acesse essa obra, pesquise, que vale muito a pena. Nós temos esse livro do Nogueira, Mulheres e Deusas,
que são mulheres e deusas, a partir da filosofia africana também. Nós temos também Por que Amamos, que é um livro muito bom, eu estou lendo ele atualmente. Ele vai explicar o amor a partir de matrizes filosóficas que não são apenas as matrizes filosóficas ocidentais. Vai falar do amor na perspectiva da mitologia africana, da mitologia celta, da mitologia ameríndia e da mitologia também grega, que vocês estão mais habituados, né? Bom, uma autocrítica interessante é o seguinte, leiam comigo aqui, acompanhem comigo. Afinal, se a filosofia pode ser, em linhas muito gerais, tomada por sua capacidade de desbanalização das generalizações fáceis e da desnaturalização das certezas defendidas inadequadamente ou sem fundamento, por que razões a filosofia deixaria de problematizar e desnaturalizar o seu próprio nascimento? Então, essa citação é muito interessante. O que é próprio da filosofia? A sua capacidade crítica. O que é crítica? Não é falar mal, né? Crítica é a capacidade de você avaliar um pensamento, uma ideia, uma visão de mundo. Se a filosofia ela é crítica, ela também é crítica de si mesmo. Portanto, desnaturalizar o nascimento da filosofia é uma atitude filosófica, né? É uma atitude que vai nos deixar mais próximos da filosofia do que aceitar que só existe filosofia ocidental. Esse é o filósofo do qual eu vou falar agora, o nome dele é Mogobe Ramose, ele é da África do Sul, ele é um filósofo em atividade, ele é professor da Universidade da África do Sul, em Pretória, ele produz e estuda filosofias africanas. É ele que vai falar da filosofia Ubuntu, que é uma filosofia muito vista, muito lida e que virou até sistema de programação, por exemplo, de computador, né? Nós vamos falar daqui a pouco. O Ramose diz: a dúvida sobre a existência da filosofia africana é fundamentalmente um questionamento acerca do estatuto ontológico dos seres humanos, dos africanos. Ou seja, aqui me acompanha, esse é o raciocínio mais importante da aula. A filosofia, ela caracteriza a capacidade humana de utilizar a razão para compreender o mundo, certo? Se a Europa ela clama para ela a invenção da filosofia e não deixa que outras partes do mundo clamem para si a invenção de pensamento filosófico, o que está acontecendo aqui é basicamente chancelar apenas o homem branco, europeu, hétero, etc., como humano evoluído. Então, reclamar a validade de filosofias como a africana é reclamar o estatuto de dignidade humana dos povos africanos. Ou seja, não é só o branco europeu civilizado que tem condições de pensar filosoficamente o mundo. A filosofia, ela é produzida em todos os cantos, sim, e quem disse isso não sou eu, é esse filósofo do qual nós estamos falando, Mogobe Ramose. Ele diz também que os conquistadores da África, durante as injustas guerras de colonização, se arrogaram a autoridade de definir filosofia. Eles fizeram isso cometendo epistemicídio, ou seja, o assassinato das maneiras de conhecer e agir dos povos africanos conquistados. Pessoal, você mata alguém não só fisicamente, você mata uma pessoa quando você mata o seu poder simbólico, o seu valor, a sua dignidade. Então, o que é um epistemicídio? É você matar a ideia de que um povo é capaz de produzir episteme, que é uma palavra grega que significa conhecimento. Então, não reconhecer filosofias de matrizes africanas é você cometer um assassinato com aquilo que nós reconhecemos que faz parte do humano, que caracteriza o humano, que o distingue do animal, que é exatamente a capacidade de pensar. Bom, se a razão é marca característica do humano, reclamar a invenção da filosofia é uma estratégia de poder, é requerer o título de modelo de progresso, racionalidade e humanidade. Esta foi uma estratégia de dominação ocidental. Ou seja, como é que aconteceu o colonialismo? Aconteceu a partir do pressuposto de que existia uma cultura mais avançada e que essa cultura iria levar o progresso para outras culturas e que eles tinham autorização de colonizar, eles tinham autorização
dominar, de escravizar índios, de escravizar os povos de origem africana. Então, veja, é essa ideologia, é esse pressuposto de que a razão tem lugar que faz com que os povos europeus se arroguem como autorizados à colonização. Então, veja, não reconhecer filosofias africanas, ameríndias e orientais justifica também a colonização, né? O Ramose, ele produz uma filosofia chamada filosofia Ubuntu. Produz não, ele reconhece como característica dos povos que falam a língua banta, Ubuntu. O que é o Ubuntu, né? Ubuntu é ética dos povos africanos que falam a língua Banto, e Ubuntu significa humanidade. Para a gente falar mais de Ubuntu, pense o seguinte: enquanto nós valorizamos muito o individualismo, a meritocracia, o povo que tem Ubuntu como ética, como filosofia, eles dizem que eles são, né, uma pessoa que vive numa comunidade africana que segue o Ubuntu como ética, eles dizem assim: eu sou porque nós somos. Eu só sou porque eu tenho ancestralidade, porque eu tenho passado e porque eu tenho futuro também. Então, nesse sentido, o Ubuntu, ele caracteriza uma ética da solidariedade, uma ética da cooperação, onde o domínio sobre o outro, ele não é prioridade, ele é rechaçado, né? Então, é uma ética muito interessante para nós pensarmos as nossas relações, que não sejam relações de poder, que não sejam relações autoritárias. É uma ética africana, made in África, África do Sul aqui, né? Vamos falar de um filósofo agora que viveu há mais ou menos 2.300 anos, 2.400 anos antes de Cristo, ou seja, antes de Tales de Mileto. O nome dele é Ptahhotep. Ele era um vizir do faraó Izese, da quinta dinastia do Reino Antigo. Ele escreveu 37 máximas disponíveis no papiro Price, que é um papiro que você encontra na Biblioteca Nacional de Paris, né? O Ptahhotep, ele escreveu textos em que ele vai dizer que, basicamente, existia já um filósofo nessa época, e os filósofos dessa época era chamado de Requete. O que é o Requete? É o filósofo do Antigo Egito. Antigo Egito não era chamado de Egito, era chamado de Kemet, que significa terra preta, né? E diz mais ou menos assim o Nogueira: Obeng explica que no Egito Antigo existia um termo que circunscrevia filosofia, sabedoria e ciência, que era Requete. No caso da filosofia, o termo remete à ideia de MDT-NFR, que podemos traduzir como palavra bem feita ou palavra bonita, fala bem esculpida e cuidadosamente talhada. Quem que era o filósofo, então, em Kemet, no Antigo Egito? Era a pessoa que tinha habilidade de esculpir a palavra, de fazer a palavra bem feita, né? E uma coisa legal, olha só essa frase do Ptahhotep: a arte da palavra bem feita, ou seja, a arte da filosofia, precisa de humildade, pois os limites da arte não podem ser alcançados e a destreza de nenhum artista é perfeita. O que o Ptahhotep está dizendo, basicamente? Que o fazer filosófico, essa propriedade de esculpir palavras, ela não tem fim. Você nunca vai chegar numa verdade totalmente esculpida, uma verdade absoluta. Ela está em constante mudança. O fazer filosófico, ele não acaba, né? Então, altamente filosófico esse pensamento também. O Ptahhotep, ele fala: se encontrares um contendor em seu melhor momento, o homem poderoso e superior a ti, abaixa teus braços e curva tuas costas, pois insultá-lo não fará concordar contigo. Aqui umas pílulas sobre o conhecimento de Ptahhotep, né? A gente tem muitas coisas que ele fala sobre a ética e tal, mas vamos falar desse último filósofo aqui, que também é um filósofo de Kemet, do Antigo Egito, que é o Amenemop. Ele foi o quarto faraó da 21ª dinastia. Ele escreveu em papiros princípios filosóficos antes dos gregos, né? E o que ele fala, basicamente? Ele fala que nós temos que prestar atenção no caminho da barca. A ideia de barca carrega a ideia de que a travessia é uma experimentação, ou ainda a possibilidade de fazer um novo caminho, ou ainda percorrer o mesmo destino para compreender, aprender e ensinar. Ele ainda diz que o caminho da barca circunscreve ideias como experimentar, degustar, testar o gosto e participar de uma experiência que não seja ordinária. E ele vai falar que esse caminho da barca
tem que ser basicamente medido por uma balança. O que seria medido da balança? A balança, que é o símbolo da justiça, ele vai dizer que a gente não pode alterar nem falsificar os pesos ou diminuir as frações de medida. Então, basicamente, resumindo um pouquinho, né, esse filósofo do Antigo Egito, basicamente você tem que buscar a serenidade, buscar o equilíbrio. Veja se isso não é uma ética antiga, anterior ainda à filosofia grega, né? É basicamente isso. E ele fala, né, o mais importante, que ele fala sobre o silêncio. Para Menemope, o silêncio é uma característica própria da serenidade. A serenidade é que permite o discernimento, o conhecimento de uma situação, das coisas, dos modos como nossa força vital e o coração brigam diante do desejo. Para a gente finalizar a nossa aula, eu queria dizer para vocês que a filosofia africana, a diferença da filosofia grega, ela diz que a gente tem que pensar com o coração. A gente tem que deixar nossas palavras próximas do nosso coração para que as nossas palavras não sejam desajustadas, para que elas sejam boas, né? Então, pensando nisso, vamos abrir o nosso coração para a filosofia que não é do eixo apenas europeu e aprender mais esses filósofos. Eu só te apresentei alguns desses filósofos, você pode pesquisar mais. Por isso, eu desejo que você tenha uma ótima semana e até a próxima aula. Obrigado.